Fala, meus programadores, tudo bom com vocês? Espero que sim, pessoal. Bom, eu tô dando as caras aqui novamente, né, depois de um tempo sem gravar vídeo. E eu já tinha avisado no vídeo anterior que as atualizações aqui no canal ia ser de forma mais esporádica, né? O canal ia estar recebendo menos vídeos assim, mas eu disse que ia trazer um pouco mais de qualidade para os vídeos referente aos conteúdos. E daí nesse vídeo eu trago para vocês specification, tá? Com Spring. Então a ideia desse vídeo é que a API de vocês elas tenham uma maturidade um pouco melhor, tá? Então para vocês que constroem API e tudo mais, eu tô trazendo esse conteúdo para vocês fazerem de forma efetiva aqui as suas APIs, uma busca efetiva, né, para suas APIs com Spring. E para isso a gente usa Specification, que foi uma paradinha que foi adicionada lá no Spring Data, tá? Pouca gente aí conhece, né? É uma parada bem legal. Inclusive eu vou deixar esse artigo aqui, ó, para vocês brincarem um pouquinho com ele, darem uma lida, tá? É um artigo muito legal, vai estar na descrição do vídeo. E ele fala sobre a forma ingênua de vocês criarem os filtros para suas APIs, né? Eu lembro que no curso, acho que foi no curso de... quando a gente viu o projetinho da criação de alunos, né? A gente fez um projetinho para gerenciar alunos, e aí eu fiz alguns filtros, né? Filtro de pesquisa. E aí uma forma ingênua, né, de fazer esse filtro é tipo, vou pegar uma listagem pelo primeiro nome, né? Ele fala aqui no artigo, né? Então você acaba criando diversos outros filtros aqui, ó. Se eu descer mais abaixo, ó, busca pelo primeiro nome, busca pelo último nome, busca pelo primeiro e último nome. Então é uma forma ingênua de vocês trabalharem aí, né? E aí ele fala sobre um método de explosion, tipo, botar muita coisa lá no repository que é desnecessário, tá? Então, para a gente aprender como utilizar o Specification, eu trouxe aqui para vocês um projetinho, tá? Muito simples, que eu criei. É apenas uma API que ela vai cadastrar um cliente e vai listar todos esses clientes. E a ideia é a gente implementar a Specification, né? Nessa simples API que eu construí. E eu vou só testar aqui para mostrar para vocês. A gente vai na listagem de todos os clientes com o uso da Specification. Eu vou dizer aqui, ó, tem o meu model, tá? Eu tenho a modelagem só por nome, e-mail e idade. E aí a ideia seria, eu vou cadastrar um cliente aqui, né? Então vou vir aqui em Save Client. Cadastrei Jamerson, beleza. Quando eu for listar, a ideia vai ser, por exemplo, eu pesquisar aquele cliente, não só na listagem completa, né? Então se eu der um send aqui, ele vai me trazer o cliente que eu cadastrei, mas a ideia vai ser passar parâmetros. Eu quero cliente com idade 44, né? Clientes de idade até 44 anos. Então a ideia vai ser essa daqui, tá? Pra gente aplicar. Claro que não se limita apenas à idade. Vocês podem fazer, por exemplo, para o status. O cliente está ativo, o cliente não está ativo. Então eu quero fazer esse filtro, né? Isso é uma coisa muito bacana. E uma coisa também que isso daqui é utilizado, eu vou chamar aqui o PrimeNG, tá? Para pedir uma ajudinha aqui para ele, para mostrar para vocês que tá carregando ainda. Beleza. Vou dar um get start aqui. Componentes, eu quero table. Aqui nos componentes de tabela do framework do Angular, a gente pode também incluir um campo de pesquisa. E a pesquisa, ela nada mais é do que o filtro, tá certo? E aí a gente pode utilizar, só tô procurando aqui, gente, ó, encontrei aqui a tabelinha que tem input de pesquisa. Então o Prime, ele disponibiliza, né, isso daí pra gente implementar com o Angular, né? E a ideia é que essa pesquisa que a gente digite aqui, ela seja enviada para o back e o back é que faça esse filtro, utilizando a Specification, tá? Então essa daí é uma das formas. É claro que a gente vai usar o Postman para testar isso daí, mas enfim. Esse link aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então é bom vocês darem uma lida. A biblioteca, a gente vai utilizar o Maven aqui, beleza? Então eu já vou copiar a dependência.
O link também está aqui, ó. A gente vai usar essa Specification Arg Resolver. Existem outras também, tá? Só para vocês saberem, para trabalhar com Specification. Eu vou abrir aqui o .xml, né? E vou colar aqui a dependência. Eu vou parar o projeto, importante. Vou vir aqui no meio vizinho aqui, ó. Pedir para ele recarregar as alterações. Beleza, ele vai lá, baixou a dependência. Se vocês observarem, ela está... Cadê aqui? Beleza, então fica aqui registrado que a dependência já está disponível para uso. E a primeira coisa que a gente vai fazer é basicamente uma configuração. Então para isso eu vou vir aqui no projeto e vou criar um pacote chamado de config. A gente precisa meio que configurar para a utilização dessa specification no nosso projeto, e aí eu vou dar o nome de specification configure, tá? Anotando, claro, com a anotação de @configuration para o Spring saber que isso aqui é uma classe de configuração e ele tem que injetar. A gente vai estender, certo, de web mvc configuration support e através dessa da gente estender aqui dessa classezinha aqui, a gente vai sobrescrever um método que é o add resolver, add argument resolvers, tá? Então a gente vai sobrescrever esse método, beleza? E aí esse parâmetrozinho que tem aqui no nosso método, eu vou copiar ele aqui, tá? Colocar ele aqui embaixo, e aí a gente vai adicionar o método add, que quando eu botar o ponto ele vai aparecer. E eu vou fazer um new specification argument resolver, tá? Ponto e vírgula aqui. Basicamente é só isso a configuração que a gente precisa fazer, tá? Uma das coisas que a gente vai precisar fazer também é no nosso método de listagem fazer uma alteraçãozinha no parâmetro dele. Ele vai receber, por exemplo, a pesquisa, né, a specification, e aí tipo o usuário digitou, sei lá, que ele quer a listagem de clientes por idade 44. Então a gente precisa receber isso aqui como parâmetro, tá? Só que antes da gente fazer isso aqui, a gente vai precisar criar basicamente um template dos atributos que a gente vai utilizar para fazer os filtros, tá? Então eu vou vir aqui em package e vou criar o package de specifications, e dentro dele eu vou estar criando a classe specification client template, tá? Essa classe, a gente vai usar a primeira anotação nela, né, da specification, que é a anotação end, trazendo do pacote lá do net, ponto, o nomezinho do criador, né, da biblioteca, ponto spring data, ponto JPA web annotation, tá? E aqui a gente vai passar quais as specs, né, que a gente vai fazer os filtros, tá? Então eu vou usar mais outra anotação, que é @spec, e aqui eu vou passar basicamente o path. Esse path nada mais é do que o atributo que eu vou fazer o filtro, tá? Então o primeiro atributo pode ser o nome. E aí como é que eu vou fazer o filtro do nome? É interessante que a gente não use, por exemplo, o equals, porque não faz muito sentido, já que a gente vai precisar digitar o nome bem certinho, né? Então, assim como no SQL, quando a gente precisa fazer uma pesquisa que a gente não quer digitar tudo completamente, né? Por exemplo, a gente quer usar o like, acho que vocês já entenderam. Então, se eu estou pesquisando, por exemplo, por Jamerson e eu digitar só JAM, então eu quero trazer Jamerson em tudo que contenha o início dessa string, né? Por exemplo, se eu tiver Jamile no meu banco de dados, ele vai trazer esse cliente, tá? Enfim, e agora basta que a gente digite o like, né? E aí a gente bota um spec igual a like.class, tá? Em seguida eu posso botar outras specs, e aí eu vou botar como, por exemplo, a da idade, e aí age, e aí a idade, sim, a gente pode usar uma especificação de equals, tá? Eu quero a idade certinha, tem que ser 26, tem que ser 28. Então o usuário vai digitar lá 28 certinho, beleza? E aí ele vai filtrar todos os clientes que tem aquela idade. E por fim vamos botar o e-mail, né? Só esses únicos 3 atributos que eu tenho. E é como eu falei, a gente pode ter
A especificação de status também, que eu acho que é bem interessante. Quero filtrar por todos os clientes que estejam ativos, ou todos os clientes que não estejam deletados, caso a gente tenha uma deleção lógica aí no nosso banco de dados, né? E aí fica interessante fazer dessa forma a specification. Por fim, a gente vai criar uma interface, tá? Então a gente vai utilizar dessa classe aqui, e aí a gente vai chamar a interface, que eu vou definir agora como um iClient, specification client template. Tá? Lembrando que é uma interface, então eu tenho que obviamente definir como uma interface. Beleza, e por fim agora eu estendo, tá, de specification, e aí como é um generic, né, eu tenho que passar o model da minha entidade, que é client. Por fim, abre e fecha parênteses, que é uma interface, e tá pronto o nosso template. Tá dando erro aqui, vamos ver. É porque a gente tem que abrir chaves. Isso aqui fica dentro de chaves. Então vamos colocar isso aqui dentro. Beleza, é um arrayzinho, né? Vamos lá. Agora a gente vai precisar chamar isso aqui exatamente no list client. Então para isso eu poderia já copiar o iSpecification Client Template, vir aqui e trazer a importaçãozinha dele aqui, que vai ficar dessa forma, tá? E aí eu boto Specification apenas aqui. O nosso método de listagem ele vai mudar, né? Então ele vai receber agora um Specification, aí vamos botar aqui um Client e Specification, tá? Quando a gente for passar esse Specification para dentro do repository, a gente vai ter o nosso primeiro problema. Por quê? Se a gente entrar no método findAll, ele geralmente, né, ele estende lá do CRUD repository. Se vocês observarem, o findAll ele não tem nenhum tipo de parâmetro que ele recebe, obviamente, né? E se a gente for ver as outras aqui, ó, opções, o findAll até tem lá no Query aqui, mas aí a implementação dele é um pouquinho diferente. E daí ele vem aqui do CRUD repository, né? E aí a gente vai precisar fazer uma alteraçãozinha no nosso client repository para ele poder aceitar essa specification aqui, tá certo? E daí eu vou entrar aqui no client repository e aqui eu vou colocar uma vírgula, e além dele estender do JPA repository, ele vai estender do JPA executor specification executor, tá? E aí basta que a gente passe aqui um client, ok? Beleza, basicamente é só isso que a gente tem que fazer no nosso repository. Agora a gente vai ter basicamente algumas a utilização de algumas coisinhas de specification dentro do nosso repository. E aí eu posso voltar aqui para o meu client service aqui, ele para de dar erro. Se vocês observarem agora, ó, ele está vindo aqui recebendo a implementação de uma specification. Então a gente está utilizando um método da interface do JPA Specification Executor, que por parâmetro ele recebe aqui uma specification, tem aqui o T, né, o genérico, que aqui no caso vai ser um cliente, tá? Então basicamente isso. Ele vai dar erro aqui no override da nossa implementação, justamente porque lá na interface que eu tô aqui implementando, eu vou precisar fazer isso daqui também, ó. Beleza, aqui eu acredito que ele já vai parar de dar erro. Tudo certinho aqui, ele só está reclamando aqui do controller mesmo, mas aqui ele não parou de dar erro. Basta que agora eu venho aqui no controller e copio isso daqui e colo aqui. Acredito que é isso, ó. Parou de dar erro, tudo certinho. E basicamente a gente implementou a specification no nosso projeto, tá? Basicamente é só isso. Agora é só ver a coisa funcionar. Então vou iniciar aqui o projeto. Vou fazer alguns cadastros de cliente, né? Utilizando o Postman mesmo. Então vou vir aqui no Save. Como eu estou usando H2 de memória, eu vou ter que criar o Jameson de novo. Agora eu vou criar o Marinho. Colocar a idade dele aqui. Salvar.
Aí eu vou criar o Jamile, colocar a idadezinha aqui também, salvar. Vou criar também o Gustavo, a idade dele aqui, salvar. E por fim eu vou criar o Patrick, a idade dele aqui, salvar. O Patrick tem 40. Send, beleza. Agora na listagem eu vou, por exemplo, buscar pela idade que, sei lá, seja igual a 26. Então dá um send aqui. Então ele basicamente só vai trazer o Jamerson e o Gustavo. E como vocês podem ver aqui na URL, ele aplica aqui o parâmetrozinho que a gente passar aqui, né? Então se eu botar 23, ele só vai trazer Jamile. Se eu botar 40, vai trazer aí o Patrick. Se eu botar, acho que é 24, vai trazer aí o Marinho, né? E vamos fazer também por nome, tá? Então eu vou botar aqui name. E a gente vai cair naquela questão que eu tinha comentado anteriormente. Se eu digitar só o Jan aqui no parâmetro, ele vai trazer basicamente o Jamerson e a Jamile aqui. E se eu digitar, por exemplo, somente a letra G aqui, ele traria somente o Gustavo. E se eu cadastrasse aqui, sei lá, Jonatas, mais um aqui, tá, sei lá, 25, beleza? E aí quando eu for pegar os clientes agora, somente com a letra J, ele vai trazer Jamerson, Jamile e Jonatas. E é basicamente isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Specification. Foi uma parada bem simples, tá? Mas vai trazer um pouco de maturidade aí quando vocês estiverem criando as suas APIs, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, meus programadores. Se inscrevam no canal. Eu acredito que ainda esse ano eu posto mais um vídeo, tá certo? E bom, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês, falou!